Olá, eu sou Fernanda Cunha e aqui com o vídeo da série Conversa Aberta com o poeta, professor e gestor cultural Frederico Barbosa, que com singular propriedade nos provoca a reflexão da educação emergencial pela internet em tempos de pandemia sobre valores essenciais que balizam a educação. Afirma que leitura que é leitura tem que fazer barulho. E é neste sentido, com este barulho, que nos aguça por toda a sua fala. Revela de modo calmo e sublime, mas potente, a leitura de mundo pela trilha de se saber abrir as portas por critérios indóceis com curiosidade crítica. Veja em suas palavras. Poderíamos estar melhor preparados para a pandemia? Para a vida. A educação tem critérios. Quem é que pode te dar critérios? É a educação. As pessoas podem ser mais sábias através da educação. E o ensino é por aí. Tem que satisfazer a quem quer pouco e não satisfazer a quem quer muito. Traz a proposição pela sua experiência docente de no ensino estarmos todos trabalhando juntos no mesmo objetivo. Enaltece a importância de critérios, eu diria, de ensinar a se ter critérios. E observa a relevância de fomentar o interesse do aluno, do despertar o interesse. Vamos lá? Olá, Frederico Tavares Bastos Barbosa, né? Para mim, meu querido Fred, que eu sempre te espreito, né? Eu te espreito, Fred, há cerca de provavelmente 20 anos, né? Sempre eu contigo, com poucas palavras, talvez seja um acanhamento, um respeito, né? Mas sempre uma admiração pela sua pessoa e por isso espreitando você, né? E você me conceder aqui esse momento de conversa, eu quero te dizer que imagina, né, a quem eu espreito com admiração há cerca de 20 anos, o tamanho do valor afetivo, né, e carinhoso que oportunidade singular você me dá. Sim. Absolutamente recíproco, tá? Tenho acompanhado seu trabalho maravilhoso que você tem feito, né, e acho que isso é uma oportunidade bacana da gente conversar. Rompendo as barreiras depois que a pandemia afastou as pessoas tentam dar um jeito de se comunicar e de se integrarem, né, através dessas maneiras, utilizando a tecnologia, coisa que você tem feito tão bacana, tenho acompanhado esse trabalho que você tem feito também, que é um trabalho muito generoso, sabe, assim, passei alguns vídeos que você faz para os colegas adoram, que aprendem a fazer algumas coisas e tal, e superar um pouco esse momento tão difícil que tem sido essa exigência para a gente, né, para os professores, muitas vezes do uso de uma tecnologia que a gente não está acostumado e que a gente fica bastante inseguro, né, e você tem ajudado muito as pessoas, porque eu gostaria que muito mais gente, muito mais professores acessassem esses vídeos que você vem fazendo, que realmente ajudam as pessoas a superar um pouco esse momento, né, de ansiedade, de insegurança que a gente tem passado nos últimos tempos. Eu agradeço, né, a sua delicadeza, você sempre delicado, né, Fred? Obrigada, né, pelo que coloca. E eu queria, se você puder, por favor, apresentar-se aqui, né, no vídeo, para quem nos assistir, o que você pode falar um pouco aí de você ao se apresentar, por favor. É engraçado que outro dia eu fui fazer umas biografias e tal, eu resolvi que não ia fazer foi, ia fazer sou o que eu sou, o que eu fui, né? Mas é curioso isso, né? Porque a gente faz muita coisa na vida, a gente vai passando por uma série de trabalhos, uma série de propostas na vida, e vai deixando alguns rastros, né? Hoje em dia, né? Eu, graças a Deus, já me aposentei, né? Mais aquela aposentadoria maravilhosa que a gente ganha, né? E eu continuo dando aula
no cursinho da Poli aqui em São Paulo. É um cursinho preparatório para vestibular, né? Eu acho que, fundamentalmente, na minha vida, né, acho que eu posso falar em 3 frentes fundamentais. Uma como professor, né, que eu fui durante a minha vida toda. Eu comecei a dar aula, engraçado, comecei a dar aula de matemática, porque eu fiz física na faculdade. Eu comecei a dar aula de matemática quando eu tinha 18 anos, né, e a partir daí tenho dado aula desde então, principalmente, é claro, né, depois de certo tempo, aula de literatura, e de língua portuguesa, redação, texto em geral, né? Mas, além da parte do ensino, tem a minha parte como escritor, como poeta, né, que eu acho que é fundamental, que eu fiz, né? E eu comecei lá com os meus 18 anos de idade, publicar ali poemas em revistas e tal, e publiquei 9 livros de poesia até hoje. Ganhei 2 prêmios Jabuti, né, que são considerados os maiores prêmios da literatura brasileira e tal, e reuni em 2013 todos os meus poemas. Aliás, outro dia eu descobri que tinha um que não estava nesse livro, eu esqueci de colocar. Mas, assim, a princípio, todos os meus poemas, numa coletânea chamada Na Lata, da editora Iluminuras, que eu publiquei em 2013, né? Reunindo basicamente tudo que eu escrevi a minha vida toda. Também um trabalho como gestor cultural, né? Que eu fiz aqui em São Paulo, trabalhando em algumas frentes, principalmente frentes ligadas à leitura, né? Eu dirigi durante 12 anos a Casa das Rosas, que antes era um museu, era uma galeria, na verdade, né, de arte, do estado de São Paulo, e quando eu assumi, eu transformei num centro, no chamado Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que é um centro de poesia, né, fundamentalmente, de fomento à poesia, com apresentações, e de outras artes também, né, a maior parte delas ligadas à poesia. Poesia e dança, poesia e teatro, poesia e artes plásticas. Então a gente fez um trabalho grande na Casa das Rosas de transformar um casarão que era abandonado em 2004, quando eu assumi, e transformar, né, num centro cultural bastante ativo em 2016, quando eu saí, né? E além disso, né, claro que essas coisas todas se mesclam, né? Então, eu dei muita aula, fiz muita oficina de poesia lá na Casa das Rosas. Tinha época que eu não tinha dinheiro para contratar ninguém, eu dava vários cursos, né? Então, o trabalho de professor muitas vezes se mesclava e se mescla ao trabalho de gestor cultural. E é claro que o trabalho como poeta, fundamentalmente, eu tenho trabalhado pela difusão da poesia, pelo aprimoramento da poesia nesse país o tempo todo. Basicamente, essas 3 frentes que eu trabalhei a minha vida toda. Fantástico, né, Fred? E, Fred, me diga uma coisa. Tempos de pandemia, né? Como é que você tem visto ou tem vivido, e, portanto, como é que você tem enfrentado, como estão as aulas no cursinho da Poli? Ou parou? As aulas pararam? Não, as aulas pararam desde o dia, acho que 18 de março, se não me engano, né? Paramos as aulas, não damos mais aula, e o cursinho da Poli é um cursinho muito bacana, assim, tem uma direção muito interessante. E a primeira coisa que a direção mesmo do cursinho disse é que o cursinho não ia se transformar no ensino à distância, tá? Não é essa a intenção do cursinho. Tem muito curso preparatório para vestibular na internet, né? Assim como tem universidade à distância, né, e tal, mas o cursinho da Poli não se propõe a isso, que eu acho muito bom.
é um cursinho presencial e vai continuar sendo um cursinho presencial. Nesses tempos, é óbvio que a gente tem que se adaptar. Então, o que eu tenho feito, o que a gente tem feito, é gravar as aulas, né? Então, a gente tem uma apostila, tá? Então, lá tenho, até agora, estou na aula 25, né, da apostila. Então, nós gravamos essas 25 aulas com os exercícios, os alunos fazem os exercícios, gravamos as resoluções dos exercícios, então gravamos tudo que nós fazemos presencialmente. Agora, nós professores do cursinho e a direção do cursinho, isso é muito bom, nós não consideramos que substitui as aulas presenciais, né? De maneira alguma, né? Então, evidentemente, a gente está esperando voltar, está esperando, né? E a gente está substituindo, está fazendo esse paliativo aí, enquanto não podemos. Mas o que eu acho interessante é que a ideia do cursinho é gravar as aulas, né? Então eu tenho tempo, eu estou agora gravando uma aula sobre realismo em Portugal. Então eu tive tempo para reler os livros, pensar em como fazer a aula melhor, né? Que uma aula gravada é diferente de uma aula que você dá, né? Eu posso, com 36 anos de experiência que eu tenho, se falarem, dá aí uma aula sobre essa de Queiroz, eu dou aqui agora, de improviso, tranquilamente. Mas uma coisa é você ir lá falar com os alunos e tal, outra coisa é você preparar uma aula no vídeo, o que você vai colocar, quais são as imagens e tudo. Isso a gente tem feito com bastante cuidado, o cursinho tem dado bastante tempo para a gente fazer. Eu vi vários cursinhos e tenho visto escolas que têm pedido aos professores que deem aula mesmo, fazem chamada, né? Os alunos ficam lá, você tem que ficar cuidando para a classe não fazer bagunça na casa deles, né? Então você tem que cuidar do filho dos outros, não só mas também na casa deles. Isso eu não acho muito legal, né? Essas lives, né? Substituir a aula por uma live é muito ruim, porque não é mesmo, né? Você não está lá junto, você não está presente, você está falando por uma câmera, você está aqui na sua casa, tem perturbações aqui que não tem na sala de aula, né? Tem confortos que não tem nessa, posso pegar e beber um copo d'água, né? Tranquilamente. Na sala de aula também é claro que eu levo minha garrafinha de água e tomo minha água, mas mas é outra coisa, né? Você está ali junto, tem aquele espírito, todo mundo ali junto, estudando, lendo, discutindo. É bem diferente da aula nesse jeito. Então eu acho mais interessante o que o cursinho tem feito, que que o cursinho da Poli especificamente tem feito, que é você preparar as aulas, gravar as aulas, passar para os alunos dão um retorno. Tem cursinho aí, escola, que os professores vão para a sala de aula, inclusive, escrevem na lousa e tal, dão a aula como se estivesse dando a aula normal gravada, né? Isso eu acho que é muito artificial, acho muito... não pensar no meio que você está usando. Uma coisa é você usar a aula em si, tá lá presencial, outra coisa é você fazer através dessa mídia, né, que é a internet, é diferente. Muito interessante, né? Porque, de fato, a grande questão é querer... o processo é outro, o momento é outro, né? E trazer essa situação que muitas vezes fica até forçada, né? Mas nem pensando no aspecto do forçado, mas do pedagógico mesmo. Quer dizer, que sala de aula é essa, né? Que situação de aula é essa, né? Talvez muitas dessas questões que você traz, no meu entendimento, é um problema que pais, mães responsáveis, jovens que já possam por si realizarem as suas escolhas, observar, né, em que escola, em que dimensão de escola se encontra, porque muitas vezes as instituições de ensino podem estar procedendo assim para manter o valor de uma
da mensalidade, enfim, querer fazer de conta que tudo está igual e, portanto, com o medo, com o receio de que aquela mensalidade, aquele boleto não seja pago por aquele pai, por aquele responsável, por aquela mãe, né? Pelo aluno, pela aluna, enfim. E aí traz situações complicadas, né? Porque que escola é essa? De que escola nós estamos falando? Qual é o papel... eu acho... Sim, pode falar. Eu acho que é isso mesmo, eu vejo, e é claro que existe esse receio, né? Eu trabalho no cursinho é pior ainda, né? Porque o aluno está se preparando para vestibular no final do ano, né? Não é como uma escola normal em que você, inclusive, tem que ter o seu diploma, então você tem que fazer aquele ano e tal. Então as pessoas podem vir a não deixar de pagar por causa disso. Cursinho só pode parar, parou, embora tenha um contrato que é anual, mas a pessoa para de pagar e não vai mais, né? Então, a inadimplência no cursinho é muito grande numa situação dessa, né? Ainda mais porque o cursinho tem muito dessa coisa, são classes de 100, 150 alunos, né? Então, tem muito da emoção de estar lá, as aulas contam com isso, a gente dá as aulas sabendo que está dando aula para multidão, né? Então você não pode fazer a aula como se você estivesse dando aula para 2 ou só batendo um papo. Você tem que dar uma aula mais, que chame mais as pessoas e tal. Não estou falando mediocrizar, diferente, né? Estou falando fazer uma aula que seja empolgante, né? Que pegue essa multidão de uma maneira um pouco diferente daquela aula que você faz para 2 ou 3 pessoas. Então, mas existe essa preocupação, sim, né? Das escolas e das instituições de ensino particulares, principalmente, que é como é que você vai manter esses alunos, né? A escola, minhas filhas, eu tenho 2 filhas de 6 anos, né? E a escola delas tem feito um trabalho bacana, oferece isso, mas elas estão no primeiro ano, né? Então, é mais fácil. Mas eu tenho visto que a escola tem oferecido, mas não tem feito essas aulas presenciais, né? Teoricamente, essas lives, tem feito umas coisas mais gravadas, né? E tem passado isso para os alunos. E é uma coisa interessante, não tem cobrado, também não tem cobrança delas fazerem, delas não fazerem, né? Então, oferece algumas coisas, mas também não está cobrando muito, não está... Porque é uma outra coisa também, as pessoas ficam completamente malucas, né? Nem todo mundo tem... Eu tenho um computador aqui em casa, né? Agora eu já arrumei um celular para cada uma, para elas poderem ficar falando comigo quando estão na casa da mãe e tal. Então daria para elas fazerem nos celulares dela, mas antes elas não tinham, tinha o meu, né? Então fica difícil às vezes você conseguir realmente fazer com que as crianças e os jovens e até os adolescentes, muitas vezes, estudem aquelas coisas que tem que estudar. Eu tenho aconselhado muitos meus alunos, falando, leiam, né? Leiam, porque ler dá para você fazer, né? Então, leiam os livros, no caso dos alunos se preparando para o vestibular, leiam os livros das listas nos vestibulares, né? Podem ler as coisas, assim, faça uma leitura mais gostosa, mais prazerosa, né? Isso também é um aprendizado e muito importante que a gente tem, né? Mas você tem toda a razão. Boa parte das escolas tem medo mesmo de perder o aluno que está pagando, né? E nas escolas públicas, a gente está tendo um problema muito sério, né, aqui em São Paulo, que tudo bem, o governo até ofereceu algumas aulas e tal, tem feito um trabalho, tem tentado fazer um trabalho razoável, mas o problema é que isso esbarra na dificuldade que as pessoas têm de acesso à internet, de acesso às aparelhagens, né? E é interessante você pensar numa pandemia, como essa pandemia revela problemas que a gente já tem, né? Que poderiam não só estar melhor preparado para uma pandemia, mas para a vida, para o normal, né? Por exemplo,
o Brasil tem uma vantagem perto de alguns países que tem o SUS, né? Tem o sistema público de saúde que tem ajudado, mas esse SUS podia ser muito melhor, e aí poderia dar um apoio, né? Então a gente vê nessa pandemia a importância do SUS e a importância de valorizar mais o SUS, e a mesma coisa com a educação, que a educação tem que ter também essa preocupação com o acesso, né? Que é uma preocupação que a escola particular tem, né? Tem, a escola pública também tem, mas tem que ter cada vez mais essa preocupação em dar realmente acesso às pessoas, e não só dar acesso técnico, mas dar acesso também, assim, ensinar como as pessoas podem estudar com a tecnologia, né? Não adianta só ter acesso à internet, precisa ter critérios. Eu gosto dessa palavra fundamental na educação, na vida, né? Na arte, principalmente na educação. A educação tem que oferecer para as pessoas critérios, né? Então a pessoa chega no computador, entra na internet, se ela tiver critérios na cabeça, ela consegue ler coisas muito interessantes, descobrir coisas fantásticas na internet. Se ela não tiver critério, ela vai ouvir a voz, como dizia Humberto Eco, lá do idiota da aldeia, que fala na internet as coisas mais absurdas e as pessoas acreditam, né? E às vezes elegem esse cidadão também, né? Infelizmente, né? E veja, Fred, o que você está trazendo, que eu vou trazer aqui, vou conceber como uma rica provocação para refletirmos, né? A questão do critério, né? E que eu vou associar que o critério é o desafio, né? O que eu entendo que torna o processo pedagógico, por exemplo, né? Mais interessante, né? Portanto, e aí você está me trazendo uma situação que você, já no começo da nossa conversa, disse: olha, Fernanda, o cursinho, né, da Poli, já desde 18 de março, então exatamente hoje que estamos aqui gravando, que é 18 de junho, né? Então nós estamos aí há 3 meses, né, sem você estar em contato direto com os seus alunos, com as suas alunas em sala de aula, e então no seu desafio, a partir de novos critérios ou de outros critérios, ou como ressignificar critérios para não transpor um processo de ensino-aprendizagem que você esteja buscando repetir uma situação de aula como se você estivesse dentro da sala de aula aí na sua casa e os seus alunos dentro da sala de aula lá na casa deles, né? Quer dizer, nesse sentido, quais são os critérios ou quais as questões de desafio que assolam o seu momento para a construção do seu intento pedagógico, que você entende que seria relevante compartilhar aqui conosco, e pela disciplina que você trabalha, que eu acabei dando uma pesquisadinha, que é literatura, texto e redação, se eu não estiver enganada, né? Para gramática, para engrossar um pouco aqui o caldo, eu queria que ainda na sua fala você traz no começo, que essa questão que compõe a sua pessoa, que eu vou dizer na inter-relação entre professor, poeta e gestor, né? Como aparece dentro desses desafios, nesse momento de construção de vídeo, esses valores estéticos. É muito complicado, né? Porque a ideia, por exemplo, eu fiz algumas aulas de gramática também, mas eu tenho feito mais aula de literatura. E agora, a partir de agora, estou fazendo fundamentalmente as aulas de literatura do cursinho e de interpretação de texto. Mas assim, as aulas de literatura, o que acontece? Você tem que arrumar um jeito de, através dessas aulas, fazer com que as pessoas se interessem, né? Por exemplo, estou agora fazendo a aula do romantismo, do realismo português. Então, eu quero que as pessoas se interessem, né, por 2 figuras fundamentais, que são Antero de Quental. Então, mostro alguns poemas do Antero de Quental. Então, você tem formas de mostrar esses poemas, mostrar na tela o poema, lendo o poema, interpretando o poema do Antero, mostrando para as pessoas
como esse poema do Antero, digamos, vai contra o romantismo anterior e tal, mostrando também duas figuras fundamentais, o Antero de Quental e o Eça de Queiroz, né? Então é preciso também que eles conheçam o Eça de Queiroz. Agora, é legal você fomentar o interesse do aluno em ler o Eça de Queiroz, né? Então o cara está em casa, fechado, trancado, poxa vida, né? O Eça está todo na internet, né? Você consegue, se não a obra completa, todos os principais romances dele você tem na internet, né? Então você pode baixar todos, está tudo em domínio público, né? Evidentemente, ele morreu em 1900. Então você tem, né, que despertar o interesse das pessoas, né? Por que ler O Crime do Padre Amaro? Por que ler O Primo Basílio? Por que ler Os Maias? E no caso específico que eu trabalho com o cursinho, tem uma obra que é a Relíquia, que está indicada pela FUVEST. Então, me deter sobre a relíquia, né? Mas assim, sempre procurando fazer com que o aluno se interesse em ler, né? Se interesse em conhecer aquela obra ele mesmo, né? Não bastando o que eu estou falando, né? Então existem duas coisas importantes aí, né? Eu gosto sempre de comparar o ensino com uma coisa que o padre Antônio Vieira falava sobre a pregação, sobre o pregador, né? Ele dizia o seguinte, que o pregador devia imitar o estilo das estrelas do céu, né? Porque as estrelas são muito claras, então você tem que falar claro, né? Aí ele fala assim, mas não tema que ao falar claro, você esteja falando baixo. Porque tem muita gente que acha que se você falar de uma maneira clara, de uma maneira simples, né, você vai estar falando baixo. Tem muita gente que gosta de ouvir coisas que ele não entende, porque fala, puxa, esse cara é inteligente, ele está falando umas coisas que eu não entendo, entendeu? Então o Vieira diz uma coisa que eu acho muito interessante, ele diz o seguinte, as estrelas são muito claras e muito altas, né? Então ele pega essa metáfora que é muito bacana, e ele diz mais, ele diz o seguinte, o céu para quem não entende, para o rústico, ele usa o termo rústico, que é o camponês, para o camponês, ele entende tudo que ele tem que entender do céu, ele sabe se vai chover, ele sabe como é que vai ser o tempo, então ele domina completamente. O cara que nada sabe pode entender bem o céu, mas o astrônomo nunca vai chegar a entender completamente o céu. Quem sabe muito vai ter sempre algo a mais. Então ele diz isso do pregar, e eu acho que o ensino tem que ser assim, o ensino tem que ser, para aquelas pessoas que não sabem muito, tem que ser muito claro, e elas têm que aprender aquilo, têm que conhecer realmente aquilo. Mas aquilo que você está dizendo, também tem que ter uma pontinha de coisa para aquele cidadão que sabe mais, que conhece mais, ficar curioso e procurar estudar mais, né? Então, assim, é como as estrelas, né? Muito claro e muito alto, né? Como diz o Vieira. Eu acho essa imagem muito bacana. E principalmente essa imagem também de que você pode falar com aquelas pessoas que não entendem nada e fazer com que elas entendam alguma coisa. E falar ao mesmo tempo a mesma coisa para aquelas pessoas que entendem muito, que já conhecem muito, mas elas vão perceber o seguinte, que tem mais o que conhecer, existem mais coisas ainda que eu posso conhecer, que estão por trás do discurso dessa pessoa. Então eu acho que o ensino tem que ser por aí, tem que satisfazer a quem quer pouco e não satisfazer a quem quer muito. Que desafio, Esticar, não? provocar. Que desafio, é um desafio, né? É um grande desafio, né? O que acontece muitas vezes é que as pessoas optam por uma coisa, pelo contrário, né? Ou fazer com que as pessoas que não sabem nada fiquem deslumbradas com seu conhecimento do próprio professor e acabem não aprendendo nada, mas ficando, esse professor é maravilhoso porque ele sabe tanto, ou aquelas pessoas que
sabem muito e tal, ficarem meio entediadas e nem, né, nem prestar muita atenção, porque já sabem tudo aquilo que está sendo dito. Então, é muito fácil você fazer o contrário. Agora, o difícil é fazer, você satisfazer quem sabe pouco e não satisfazer quem sabe muito. E em tempos de vídeo, como esse é um processo absolutamente, está falando de uma educação estética, não? Uhum, sim, sem dúvida. Agora, o vídeo é muito curioso, porque você tem várias possibilidades, né? De trabalhar com o vídeo, de passar música, vídeo mesmo, quadro, e assim por diante. Eu fiz uma aula sobre arcadismo, neoclassicismo, e coloquei algumas obras que estão lá no Metropolitan. Eu peguei no Metropolitan algumas obras que estão lá para a gente trabalhar com a questão do neoclassicismo, né? Começando com a morte do Sócrates do Davi, que é uma obra maravilhosa, né? E que tem muito ali a gente perceber sobre o que é o neoclassicismo, o que é a arte do século XVIII, né? Então, peguei também alguns outros quadros, comparando com a arte renascentista, né, para mostrar que o neoclassicismo é diferente do renascentismo e como é diferente, né. Então, é uma coisa importante, não só mostrar a literatura do século XVIII, mas mostrar como, se você mostra através da arte, né, você acaba chamando muito mais atenção, a pessoa entende mais, inclusive porque está vendo, né? Então, eu comecei inclusive falando sobre uma igreja que existe lá em Salvador, que é a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis, que é toda esculpida, tem toda a frente dela, é toda esculpida, e essa igreja teve a sua frente escondida durante boa parte do século XIX, porque passaram cal e pintaram de branco, né? Uma das maiores maravilhas do barroco brasileiro ficou escondida, porque se achava, no final do século XVIII e no começo do século XIX, que era mau gosto, né? Então, eu começo mostrando isso, para mostrar que os neoclássicos achavam que a arte do barroco era uma arte exagerada e de mau gosto. E por que isso e tal? Então, dá para você usar, né, alguns recursos, como artes plásticas, como música mesmo, né, mostrar, por exemplo, a diferença entre uma composição do Bach e uma composição do Mozart, né, para mostrar a diferença entre barroco e neoclassicismo, né. Então, se você usar todos esses recursos, a pessoa vai entender muito mais fácil quando ele pegar um poema do Gregório de Matos, que é barroco, e um poema do Cláudio Manuel da Costa, do Tomás Antônio Gonzaga, que são arcades, que são neoclássicos, né? Então, esse tipo de recurso você pode usar com vídeo, né, muito bem, e as pessoas podem ver em casa. Tem uma coisa interessante, que pelo menos lá no cursinho da Poli, eles não dão delimitação de tamanho para os vídeos, sabe, que a gente faz, entendeu? Então, tem alguns vídeos que ficam longos mesmo, ficam o tamanho de uma aula, né, que eu daria a aula mais ou menos o mesmo tamanho. Só que na aula eu daria de uma forma diferente, insisto nisso, né? No vídeo tem muito mais apelo ao recurso audiovisual, porque também não tem um apelo ao recurso individual mesmo da comunicação, né, vis-à-vis, cara a cara mesmo. Muito interessante, porque veja, eu estou aqui pensando o seguinte: primeiro, eu gostaria de saber quantos alunos você tem, porque você observa, e nós sabemos, que geralmente em cursinho, o número de alunos costuma ser um número bem grande, não é? E depois eu gostaria de saber, devem ser jovens na sua grande maioria. Com quantos alunos você conta?
mais ou menos? Difícil de falar, porque não sei agora, né? Antes, até dia 17 de março. Não, mas assim, na semana anterior a encerrar, eu dava aula todo dia, dava 30 aulas por semana, né? Então tinha mais ou menos umas 10 classes com 100 alunos em cada, tinha mais de 1000 alunos. Nossa, é um número extenso. E a sua grande maioria é jovens, não? Sim, 99%. Tem sempre aquela pessoa que está fazendo e tal, que vem até, a maior parte eu já até conheço, porque vem conversar. Outro dia eu vi um rapaz que eu não entendia, foi a primeira vez que eu vi. Um rapaz super simpático e tal, deve ter uns 30 anos de idade, e trabalha, fazendo cursinho à noite. Eu falei, você está fazendo vestibular para quê? Não, para nada não. Eu falei, como assim, né? Não, é que eu estou bem estabelecido no meu trabalho e tal. Eu resolvi fazer porque tem tanta coisa que eu não estudei direito quando eu estava no colegial. Olha que interessante. E agora eu quero aprender. E estou adorando que eu estou aprendendo literatura, estou aprendendo e todas as outras matérias, né? Eu fiquei achando, nunca tinha visto o cara fazer cursinho. O cara que não vai fazer vestibular e está fazendo cursinho. Então é um caso raro, mas a maior parte é uma coisa bem pragmática, né? Está querendo fazer aquele vestibular e tal. Então a maior parte é jovem, sim, né? E tem uma coisa muito interessante de muitos deles descobrirem no cursinho, ao contrário do que as pessoas imaginam, que o cursinho seja bitolação, muitas vezes a cabeça das pessoas se abre no cursinho, né? Não sei se é porque está mais aberto a aprender para passar, não sei o que acontece, mas eu já ouvi de vários alunos que eu tive, já tive não sei quantos milhares de alunos, é claro. Já ouvi de vários isso, que foi no cursinho que a cabeça abriu, que começou a pensar de uma forma mais crítica, né? Principalmente pensar de uma forma mais crítica. E é interessante isso, é uma coisa, isso não só nesse cursinho que eu estou dando, que é um cursinho que tem uma característica interessante, que é um cursinho que tem uma camada mais popular, né? Um cursinho mais popular. Mas eu já dei aula há muitos anos no cursinho mais de elite de São Paulo, e também era a mesma coisa. É um momento muito importante na vida das pessoas, né? Não só porque elas estão se preparando para o vestibular, mas porque elas já não são mais alunos, têm que ter uma responsabilidade por elas mesmas, e elas aprendem muito, né? Interessante. Será que também não teria o aspecto de como pode se apresentar determinadas, o que se chamam de conteúdo? Eu não gosto muito dessa terminologia, né? Quer dizer, o que ali se apresenta, o que ali se discute, o que ali se reflete com os alunos, o cursinho poder levar de uma outra forma, com outros critérios, não é o cursinho que leva. Sim, é o cursinho, mas quem leva são os professores. Quer dizer, a forma, a abordagem, se sendo diferente do que muitas vezes pode estar acontecendo na educação, se a educação muito massiva, porque uma questão do que você trouxe, que me traz à reflexão, é que esse aluno, essa aluna, que muitas vezes, como você coloca, eles se apresenta em estado de criticidade, né, num processo de descoberta, enfim, será que não é uma proposição pedagógica a abordagem do que muitas vezes colocam, talvez erroneamente, quando trazem que pelo cursinho tudo é muito formatado? Será que muitas vezes a educação massiva que esses jovens podem estar vindo de experiências na sua vivência escolar, e que ali sim, muito massivo, trazendo um desinteresse, um adormecimento perceptivo, e portanto, quando há ali outros critérios, né, como você traz, educativos, no comprometimento ali do professor, da professora, no cursinho com esse aluno, com essa aluna, pode estabelecer esse despertar crítico tão necessário para a vida da pessoa? Será que não seria por aí,
Fred? Sem dúvida, até porque tem uma coisa interessante aqui no cursinho, eu sempre falo isso no começo das aulas do cursinho, é que no cursinho não tem nós, professores, eu, os alunos, um contra o outro, como tem muito na escola. Mas, pelo contrário, estamos todos trabalhando juntos pelo mesmo objetivo, que é o cara entrar na faculdade, né? Que é o grande objetivo de todos nós. Mas os próprios vestibulares têm esse detalhe, principalmente os vestibulares estaduais paulistas, por exemplo, FUVEST, Unicamp e Unesp, são vestibulares muito interessantes hoje em dia, né? São vestibulares que prezam por trabalhar com a criticidade, com a inter-relação entre as matérias, o próprio Enem, né? Tem sido assim até o último ano, não sei como é que vai ser daqui para frente, se é que vai existir, né? Estão falando até que pode ser que seja, que não haja o Enem de 2021, né? Dizem que por falta de dinheiro, talvez por falta de interesse, mas enfim, o próprio Enem é uma prova muito interessante no sentido de articular o pensamento, o conhecimento, né? Então as provas não são os professores, o professor não está lá como o sujeito que vai te dar nota, que vai te punir, né? Eu gosto de dar um exemplo da literatura grega, da língua grega, na verdade. Em grego, havia dois termos diferentes. Um era o termo chamado didaskalos. Didaskalos é basicamente aquele que mostra as coisas belas. Kalos são as coisas belas. E didático é mostrar, daí tem o didático, né? Explicar. Então, didaskalos é explicar, mostrar as coisas belas. Isso era o professor para o grego, né? Na língua grega. Mas havia também na língua grega o pedagogo. E o pedagogo significa o quê? Paidos é criança, né? E o agogo tem a ver com levar, né? Como tem, né, em demagogo, que é quem leva o povo, né? Pedagogo é aquele que... Pedagogo quem era na Grécia? Era o escravo que levava a criança para a escola, né? E que lá ficava, muitas vezes, para punir, para disciplinar a criança, para, né, fazer com que ela ficasse disciplinada. Então, havia essas duas instâncias, o didaskalos é aquele que mostra coisas belas, e o pedagogo é aquele que disciplina. Eu acho que um grande problema na educação é que muitas vezes você é mais pedagogo que didaskalos, né? Muitas escolas querem que você seja pedagogo nesse sentido, disciplinar, né? Dar o norte, essa insistência na formação muitas vezes. Eu acho que, assim, eu sou um pouco a favor da informação, né, ilustrada, de como a informação pode ser bonita, como pode ser legal você ver essa diferença na língua grega. Saber grego pode te ajudar muito a entender o que é educação, saber pelo menos essa diferença aí na língua, né? Eu acho que é bacana as pessoas... por exemplo, eu gosto de mostrar para os meus alunos uma coisa que é muito característica da língua portuguesa e explicar para eles de onde vem isso, né? O que? O cedilha e o tio, que são coisas, o ão, né? E o cedilha, que são característicos da língua portuguesa, né? Você não tem na maior parte das outras línguas. E de onde vem isso, né? Por que tio? Por quê? Aí eu mostro para eles simplesmente que é o seguinte: os gramáticos medievais queriam fazer uma notação para mostrar esse som de ão, que é muito característico da língua portuguesa também, né? E que não é o som de ano, né? Como seria em espanhol. Quase em espanhol, né, você tem pano, né, e pão, seria essa diferença, né? Dano e dão. Na língua portuguesa tem um som diferente. Então, como esse som era diferente, mas tinha essa nasalização do an, né, ão,
eles resolveram colocar nasalização não do lado, para evitar, para não ficar, em vez de ficar pano, ficar pão, né? Eles simplesmente pegaram o N e colocaram em cima do A, né? Então, o que é um tio, se você pensar bem? É um N em cima do A, só que eles faziam rápido esse N e fica aparecendo, fica essa cobrinha que a gente faz. Mas pensa bem se não parece um N o tio, né? É a nasalização. A mesma coisa é o C cedilha, daí você já entende de onde vem. Né? O C cedilha é para mostrar que o C não tinha som de K e tinha som de S. Né? Então o que você faz? Você põe um S embaixo do C. Isso é um cedilha. O cedilha, na verdade, é um Szinho pequenininho embaixo do C. São coisas tão óbvias, né? Óbvias não, são coisas tão interessantes e que, quando eu falo muitas vezes, tem alguns alunos que ficam pulando, assim, falando, nossa, eu não sabia, eu tenho 18 anos, tem gente que tem 50 anos e não sabe, né? Que é por causa disso que existe o cedilha e o tio, né? A pessoa vai morrer sem saber. Aí você vai dizer, mas o que adianta saber isso? O que vai... Adianta porque você fica meio baratinado de saber que, né, na verdade é um N que está lá em cima, assim, é uma iluminação muitas vezes para as pessoas. É importante a gente descobrir as coisas, saber. Eu gosto muito da palavra erudição, tem gente que tem raiva disso, não, erudição não. Não, acho que as pessoas têm que buscar ser erudita. Erudita não quer dizer ser snob, ser... pedante. Erudito significa saber das coisas, procurar entender por que as coisas, procurar entender, né, como as coisas funcionam, como a língua funciona, como a arte funciona, como o mundo funciona. Eu queria saber, né, e acho que isso falta muito na educação, né, falta muito, não só os professores, mas os alunos quererem saber. E tem muito professor fazer com que os alunos queiram saber, aquele desafio que você falou no começo. E esses aspectos que você traz, eu poderia pensar na questão que você tanto provoca, né? Porque é verdade, as pessoas têm em mente muitas vezes que o cursinho é o momento do massificar, e você traz essa provocação exatamente no inverso, quando alunos aprendem, imagina, entram no caminho do desenvolvimento da criticidade, né? E então, quando se sai da escola, bom, teoricamente, quem acaba indo para o cursinho é porque estudou todos os anos escolares, prestou vestibular e não passou. Em síntese, é um pouco isso, né? Quer dizer, e o cursinho, eu poderia dizer que ele pode ser, então, um convite à erudição, ou não? Sim, se você fizer direito, né? Obviamente tem cursinho e cursinho, né? Sim. Tem aquele estereótipo horroroso do cursinho ser aquele lugar em que você aprende musiquinha para decorar a fórmula, né? Aí é um absurdo, né? Aí é o tipo do ensino idiota mesmo, para idiotas, né? Então, isso existe também, né? Mas eu diria que não só o cursinho, quer dizer, a educação como um todo, você tem, né, esse tipo de postura. E tem lugares em que realmente tem professores, né, que procuram realmente ensinar alguma coisa, né? Não só reproduzir não só fazer com que o aluno seja um cordeirinho, né? Não só pastorear, né? Eu acho que ensino é provocação, o resto é pastoreio de ovelha. Agora, veja só, Fred, quando você... Eu queria fazer um exercício aqui um pouco oposto do que eu até venho conversando muito, porque a gente foca sempre na questão, claro, da pandemia, desse momento do agora, etc, etc, né? Agora, veja,
muitos dos problemas acerca da tecnologia, da educação, do outro paradigma da educação em tempos de pandemia, que não é substituir, que é substituir, que a escola não, a casa não é a escola é a casa, enfim, é ou não é de acordo com o que se concebe, etc. Agora veja, nós estamos falando, no seu caso, mas não especificamente no seu caso, de cerca de 1.000 alunos, mais ou menos quase todos jovens, né? E que eles estão debruçados, já estão certamente, a maioria deles, se não todos, né? Imersos nesse paradigma da cultura digital, né? Entretanto, não é por isso que eles tenham tido a experiência, a vivência de uma educação pela rede, enfim. Agora, você tem algum feedback de como eles estão recebendo o seu vídeo? E nesse sentido, qual seria... claro que tem muito ainda a se viver, muito a se pensar, a se pensar depois do que tudo isso passar, se tudo isso passar, que a gente espera que sim, né? E não venha Covid-3, Covid-2, Covid-5, etc. Né? Mas o que você poderia ainda, não estando em distanciamento do que está acontecendo neste momento e do que você provavelmente já pode ter de feedback dos seus alunos, o que você levaria, olha só, amanhã, né, pós restrição social, do que você está fazendo agora no seu processo inventivo, desafiador, né, pelos seus critérios estéticos com a educação. Lá, bom, isso aqui, que sumo será que vale incrementar, levar, eu não sei se a palavra incrementar é a melhor palavra, mas peneirar disso tudo, que pedra fica em cima, que grão fica em cima desse balaio, para plantar lá na sala de aula. Eu volto a insistir que eu acho que esse momento de pandemia é apenas um momento em que uma série de coisas são radicalizadas, mas que elas já existem e que as deficiências que a gente percebe quando está no momento de pandemia são deficiências que a gente já tem, que são radicalizadas na pandemia. Acho que muita coisa que eu aprendi, né, seja usar determinados programas, trabalhar com algumas ferramentas mesmo, né, tecnológicas, eu vou continuar utilizando, né, vou continuar ao fazer meus PDFs, meus PowerPoints, que eu já sempre fiz, desde que surgiram, é claro. Né, sempre fiz, é engraçado, porque eu comecei a dar aula numa época em que nem xerox eu não tinha que fazer mimeógrafo, né, batia, e eu mesmo rodava as folhinhas, ficava aquele cheiro de álcool na casa toda. Mas, enfim, e usei durante anos as transparências que era no retroprojetor. Eu tinha um armário cheio de transparências, um dia falei, vou jogar tudo fora que eu não vou usar mais, né? Eu tenho as transparências todas no computador, que eu já fazia no computador. Então as coisas vão mudando, né? Eu aprendi algumas coisas, algumas ferramentas eu vou utilizar, e eu acho que tem uma coisa importante que é, por exemplo, valorizar mais essa interação. O fato da gente ter ficado tanto tempo distanciado, né, por exemplo, eu estou trabalhando longe com os alunos, é engraçado que de vez em quando alguns alunos falam, que saudades, quando entra numa live, a gente faz algumas lives de vez em quando, assim, tipo, para tirar dúvida, ou ontem a gente fez uma aula especial, que era sobre Idade Média, então a gente fez uma live. E a primeira coisa que a menina falou, saudade das suas aulas, Fred, e tal. Eu achei engraçado, porque ela está tendo as aulas, né, mas a saudade é da presença, né, especificamente, né.
Valorizar isso, eu acho que é uma coisa importante que a gente vai ter daqui para frente, né? Valorizar cada momento que a gente tenha junto, que a gente tem em sala de aula. Eu, na última semana antes da parada, como eu falei, eu dei 30 aulas, acho que dei mais, dei quase 40 aulas. Então imagina, eu estava aqui, puxa, hoje teve um dia que eu dei 12 aulas num dia, né? Então você ficava meio cansado. Agora você pensa, puxa, que legal, né? Poder sair de casa e ia dar aula num lugar, depois ia para o outro, depois ia para o outro, vinha um monte de gente. Exatamente. Coisa, né? O contato com as pessoas, as conversas com as pessoas. Né? Eu lembro que a gente ia dar aula numa quinta-feira, decidiram que não ia dar. Aí a menina veio e falou, que pena, não vai ter só aula. Aí eu brinquei com ela, falei, então você trocou o coroa pela corona. A gente fez umas brincadeiras e tal. Eu falei, gente, olha que legal. Essa brincadeira faz falta, né? Faz falta esse contato com as pessoas. E acho que a gente vai aprender a valorizar mais isso. Né? Tem um lado que é levar o que a gente aprendeu, principalmente tecnológico, e o outro lado é valorizar mais ainda, né? Isso que a gente está, esses contatos que a gente está tendo, né? Quando a gente tem contato presencial. O que você falou é grave, porque tem uns colegas biólogos que estão falando o seguinte, que as pandemias eram de 10 em 10 anos, e a tendência agora é ficar de 6 em 6, então eles estão prevendo que a próxima pandemia viria daqui a 6 anos, ou seja, né, a coisa vai ficar cada vez pior, né? Há essas previsões de que as pandemias vão se acelerar, e se isso acontecer, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, né? Tem que aprender a modificar um pouco alguns hábitos, principalmente, e nós no Brasil principalmente, né? Estava vendo um cara falar hoje que mora na Coreia, que um fato da Coreia ter passado mais sossegada pela pandemia é o fato de que as pessoas já não se cumprimentavam, já não se davam a mão, já não se beijavam, todo mundo já usava máscara quando ficava o nariz escorrendo, um resfriadinho. Então, uma série de atitudes que a gente toma hoje, por causa da pandemia, ele já tomava. Então, uma série de coisas que a gente vai ter que continuar fazendo, né? Por mais que seja dolorido para a gente, né? E uma série de coisas nós vamos ter que deixar de fazer, né? Porque quantos tantos ainda não deixam de fazer, isso torna tudo mais difícil no Brasil, né? Ao que a gente está passando. Está muito sério tudo isso, né? O não abrir mão, né? E o preço que se tem. Fred, eu não resisti, né? Acabei vendo um pouquinho mais sobre você, ali, mexendo aqui, mexendo acolá, que você implantou a Biblioteca de São Paulo no Carandiru. Eu queria entender um pouco mais sobre isso, e se você pudesse também trazer uma reflexão no tempo do agora, né, de coronavírus, acerca do que a gente estava falando ainda no começo da nossa conversa, mas contextualizando aqui, possivelmente com a sua experiência ao ter implantado a Biblioteca de São Paulo no Carandiru, no aspecto de que o que se faz falta, né, no âmbito da cultura. Ali eu estou provocando o gestor, o poeta e o professor, né, pela tecnologia, né, para um processo de integração para as minorias. Eu acho que a biblioteca tem uma coisa interessante. Ela tem, quando a gente implantou, pelo menos, a gente tinha 100 computadores disponíveis ligados à internet para as pessoas, né? E isso era uma coisa que, evidentemente, ficava cheio os computadores mais do que os livros, né? Por quê? Porque as pessoas lá tinham esse acesso à internet, né? Como tem algumas iniciativas do Estado que são interessantes, né? Em algumas bibliotecas tem e tal. Ali era uma coisa muito importante, essa questão da internet, né? Poder você ter algum lugar
e que você vai, que você de graça pode entrar na internet e pode ter essa, pode pesquisar, pode ficar quanto tempo você quisesse, né? Mas uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com biblioteca, não foi a única. Eu fiz, por exemplo, a curadoria da biblioteca Alceu Moroso Lima, que fica lá em Pinheiros, na esquina da Henrique Schalma com o Cardeal Arco Verde, em São Paulo, uma esquina importante em São Paulo. E uma biblioteca muito bonita, que estava lá meio abandonada, e eu fiz a curadoria para transformar numa biblioteca temática de poesia. A gente colocou uns puffs, começou a usar o teatro de uma forma mais sistemática. E, enfim, a gente fez com que a biblioteca se transformasse num lugar vivo, né, que tivesse vida, que tivesse ação. Eu lembro que alguns bibliotecários dessa biblioteca não gostavam disso, ficavam muito revoltados com o fato de eu estar fazendo barulho, né? E eu me lembro, lá na Casa das Rosas, eu sempre falei que uma coisa que eu guardei como um troféu foi uma carta que eu recebi do condomínio ao lado. Ao lado da Casa das Rosas tem um prédio residencial, né, chama edifício Queen Elizabeth, que fica na Avenida Paulista, e eles ficavam reclamando do barulho o tempo todo. Claro que, depois de certo tempo que me encheu o saco, eu falei, por que você quer silêncio, não mora na Avenida Paulista, né? Vai morar num camping em Jundiaí, né? E tu, né? E tu, né? Não vai morar na Avenida Paulista se você quer silêncio, né? Mas na verdade, assim, eu recebi uma carta que dizia o seguinte, os caras diziam o seguinte: quando a gente soube que a Casa das Rosas ia ser um espaço de poesia e literatura, a gente ficou muito feliz, porque leitura, poesia é uma coisa silenciosa, né? As pessoas ficam em silêncio, lendo, mas não, tem barulho aí o dia inteiro, rock à noite, teatro, bagunça, uma confusão. Que diabo de leitura é essa? E eu adorei, né? Porque para mim leitura é isso, né? Leitura é vida, né? E leitura tem que ser feita com vida, tem que ser feita com arte, tem que ser feita com a intersecção entre várias artes, né? A leitura tem que ser feita com barulho, né? Então eu achei que era uma coisa interessante. A gente fez isso na biblioteca Alceu Moroso Lima, né? E transformou aquela, durante um tempo ela ficou viva. Depois, obviamente, você faz alguma coisa e você para de fazer. O Haroldo de Campos falava uma coisa que eu achava muito engraçada. Ele falava assim: na vida cultural, você é como se você estivesse mexendo um líquido. Você fica mexendo o líquido um tempo, o líquido fica girando. Se você para, o líquido para de girar. Não adianta, você pode mexer durante 40 anos, se você parar, ele para de girar, né? Então, eu falava que era um pouco assim. A gente fez esse baita trabalho na Biblioteca Alceu, ficou um negócio muito legal. Aí eu saí da curadoria e tal, de repente não tinha mais dinheiro para nada, e hoje em dia eu passo lá, nunca tem vida, né? Eu olho ali, está meio morta a biblioteca sempre, né? Infelizmente. Isso acaba se dando, né, nessas iniciativas. E eu acho que isso assim é que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham acesso a essas minorias que você falou, né, que antigamente, por exemplo, frequentavam sempre a Casa das Rosas, né? Por quê? Porque até eu ia para frente da casa e ficava falando: essa casa é sua. Não, mas posso entrar nesse casarão? Pode, né? Era um lugar democrático, né? Agora, quando você para de insistir nisso, quando você para de investir nisso, você pode tranquilamente, como aconteceu lá, voltar a fazer com que vire um lugar de elite, com só, né, a elite frequentando, né? É possível acontecer. Essas minorias, que não são minorias, né, são maiorias, né? As pessoas que não têm acesso a uma cultura mais sofisticada, que não tem acesso muitas vezes à informação, né, mais sofisticada. Quando eu falo mais sofisticada, eu digo mais complexa, né, com maior densidade de informação, digamos assim.
essas pessoas, muitas vezes, a maior parte das vezes, se sentem afastadas. Na biblioteca do Carandiru, na biblioteca de São Paulo, teve um fenômeno interessante. A gente abriu lá, de repente tinha muitos moradores de rua que ficavam o dia inteiro lá, né? E também criavam problema, né? Porque eles fediam, porque eles não tomavam banho, porque eles usavam o banheiro da biblioteca. Então começou a criar uma série de problemas que a gente tinha que lidar também com isso, né? Porque acaba atraindo as pessoas, e é importante que atraia, né? É importante que as pessoas vão para uma biblioteca e por mais que não, mesmo se elas vão procurando uma coisa mais superficial, você pode levar. Uma coisa que eu estabeleci naquela época era falar para os atendentes das bibliotecas o seguinte: a gente tentou fazer uma lista de alguns livros populares, ruins, péssimos, mas através dos quais a gente podia chegar a uns livros bons. Dá um exemplo. Na época tinha um livro que fazia um certo sucesso, acho que era assim, era Como Blindar o Seu Casamento. Aliás, é um livro que, se você precisar, você já não tem mais casamento, né? Mas era um livro Como Blindar o Seu Casamento, de um casal que tem um programa na televisão, tem até hoje o programa, já vi na Record, eu acho, né? E eles ficam falando sobre como você deve se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, umas bobagens, mas enfim, o livro é uma tolice completa, né? Como você proteger o seu casamento, como você ter um casamento feliz. Um livro de autoajuda para você ter um casamento feliz. E aí, eu falei, bom, vamos ter esse livro aqui, legal. Mas aí eu falava para os atendentes, agora, se alguém vier tirar esse livro, fala para as pessoas, tem uma outra história legal aqui sobre casamento, sobre uma mulher que não ficava muito satisfeita no seu casamento e tal, chama-se Madame Bovary, você não quer levar? Né? Então, a partir daqueles livros, entre aspas, ruins, né? Aqueles livros mais superficiais, aqueles livros apelativos e comerciais, você podia chegar a grandes obras-primas da literatura, né? Porque tem a ver, tem uma relação, sim, claro que Madame Bovary tem a ver com manter o casamento e como se mantém ou não mantém no caso, né? Então, é possível você, partindo de como blindar seu casamento, chegar a Madame Bovary. Se um cara que vai pegar esse livro ruim acaba lendo Madame Bovary e, né, fica interessado em Flaubert, você já ganhou o seu dia, né? Eu acho que é esse trabalho que o gestor cultural, que o professor e que quem faz a mediação da leitura, ou mediação da arte, por fim, tem que fazer sempre, né? Você tem que ter critérios e, né, saber por que eu gosto mais do Madame Bovary do que do Blindar Seu Casamento, para começar a conversa, né? E tentar levar as pessoas até esse ponto, né? O que acontece é que tem muitos professores que gostam mais do Como Blindar Seu Casamento, né? Então, tem muitos professores que gostam mais do Romero Brito do que do Monet, né? Então, fica difícil ensinar arte se você gosta mais do Romero Brito do que do Monet, né? Agora, quais são os critérios aí que é o problema, né? E como fazer a pessoa apreciar o Monet, né? E perceber a sutileza daquela obra de arte do Monet, que é o desafio que a gente tem. Veja, Fred, meu querido, né? Nessa questão toda que você traz, muito forte, né? Claro. Eu estava pensando na internet, né? Porque a internet você tem as diferentes, você tem do popular ao erudito, né? Do erudito ao popular, né? Quer dizer, ali tudo está, né? Quer dizer, a navegabilidade, tendo acesso à internet, né? Tendo acesso à internet, as suas rotas, a sua navegabilidade, né? O leque que pode se abrir, né? Para a inserção em Monet ou Romero Brito
fará toda a diferença, né? Nesse sentido, quando você traz essa experiência magnífica, né, que você narra, eu penso que altamente singular, poder ter ali na biblioteca pessoas, andarilhos, né, e as portas estarem abertas, né, e por que eles entraram? Talvez para usar apenas o banheiro e podem acabar se envolvendo com projetos que estejam ali para acolhê-los e reinseri-los na sociedade de uma forma diferente, né? Devolvendo muitas vezes autoestima, etc. E tem muitas coisas a se trazer, mas por que eu estou falando isso quando eu abro a questão da internet, né? Porque eu tenho visto como a internet ela tem sido utilizada. É verdade, você falou várias vezes aqui na nossa conversa a questão do latente, né? Quer dizer, hoje está latente questões que já existiam, né? Mas estão latentes. Então, por estarem latentes, tanto se parece que agora, só agora o calo dói, mas o calo está lá, o calo já doía, né? Ou se acostumou com o calo que tinha, né? O que me preocupa, porque às vezes no tempo do hoje, será que se ao se sair do latente, o Brasil vai ser um país que vai estar na exceção de que vai estar se acostumando em viver pelo coronavírus ao invés de superá-lo? Olha aí um Brasil que tem febre amarela, que não supera a dengue, né? Enfim, então a questão da internet e da apropriação dessa internet, que em estado latente ainda, eu percebo muito como as pessoas na área de música, né, têm se apropriado muitas vezes para show, pelas lives, enfim, as diferentes áreas e a forma como tem se utilizado, talvez de forma muito latente, né, e às vezes de forma, por estar tão latente, tão superficial, né, tão superficial. E aí, pela questão que você traz, que você tem batido desde o início da conversa, de uma forma, claro, muito interessante, acerca da leitura, né? Você abre a sua fala trazendo, olha, o seu trabalho de incentivar a leitura, quer dizer, se estando recluso, quão pode se ler, quão bom se ler, né? O convite, a companhia da leitura, né? Da pouca leitura que o brasileiro faz, né? Diga-se de passagem. Então, essa sua observação não é uma observação ingênua, sabemos, não é? Mas você vai trazendo uma costura na conversa em que você chega na questão do barulho, né? Do barulho que a leitura deve fazer, pode fazer, e que aí nós vamos ter uma outra qualidade estética do consumo, da consumação dessa leitura. Então, eu traria ali para você um desafio, né? Será que não faltaria aqui, não está faltando aqui na internet projetos que acendam um barulho, um cyberbarulho pela leitura? E como fazê-lo? O projeto não está na internet, o projeto está na educação. A educação pode até ser pela internet, mas o que acontece é que vou voltar àquela palavrinha, critério. Se você pode entrar na internet, se você não tiver critério, você não acha nada interessante. Música, você falou, né? Vou te dar um exemplo de uma coisa concreta. Eu fiz uma exposição com a Sony. A Sony estava fazendo 25 anos do Walkman naquela época, 2003, se não me engano, tá? Foi 79, 2004. 79 foi o primeiro Walkman, tá? 79, o Walkman é uma marca registrada da Sony, tá certo? Virou designativo comum, né? Por metonímia, mas é uma marca registrada da Sony. O resto não é Walkman, tá?
Então, o Walkman foi o primeiro da Sony, e em 2004 estava fazendo 25 anos. Então a gente fez uma exposição, e a Sony tinha um Walkman de cada ano, um modelo de cada ano. E eu sugeri que a gente colocasse uma música para cada ano. Tá tocando em cada Walkman uma música do ano, né? Uma música de 79, uma de 80, de 81 e assim por diante, até 2004. E eu fui escolher as músicas. E eu segui o seguinte critério: eu escolhi uma música brasileira das 100 mais tocadas no ano. Certo? Então peguei as listas da Billboard e tal. Então vi assim, as 100 mais tocadas no rádio naquele ano. 79, eu quase não consegui escolher. Na verdade, eu nem me lembro qual foi que eu escolhi. Acho que eu escolhi o Bêbado Equilibrista, porque tinha um significado muito forte com a questão da anistia, né? Mas tinha cada música, assim, sabe, eu me lembro que Super-Homem, uma canção do Gil, tinha Beatriz do Milton Nascimento, assim, era uma coisa impressionante, né? As músicas das 100, tinha, sei lá, 90 que eram excepcionais, então tive uma dificuldade danada para escolher. Com o passar dos anos, eu comecei a ter dificuldade para escolher, não porque tinha muita música boa, porque tinha muita música ruim. Chegou em 2000, só tinha porcaria, que eu não conseguia nem escolher uma música, né, entre as 100 mais tocadas. Conclusão que eu poderia tirar: a música brasileira acabou, né? Ela era excelente na década de 60, 70 ainda, e que foi decaindo pra caramba. Não, o rádio decaiu, tá? Porque em 2004 tinha muito compositor fazendo muita música boa, até esses que faziam lá em 79, Caetano, Gil, Chico e Djavan e companhia, e muitos outros que eu até conheço, vários, que faziam músicas excelentes e tal, composições incríveis. Só que não tocava no rádio, né? Então o que acontece? O rádio brasileiro piorou muito. A televisão brasileira, vamos pegar, por exemplo, os festivais. Tem gente que fala assim: nossa, a gente não tem mais uma geração de músicos como a gente teve na década de 60, né? Porque imagina o que a gente tinha em 69, 67, 68 de compositores. A gente tem sim, né? O problema é que em 68, 67, o programa de maior audiência na televisão brasileira, que eu me lembro que eu vivi, eu assisti, né, era pequenininho, mas eu assisti, o programa de maior audiência, que as pessoas torciam enlouquecidamente, né, podia juntar BBB, aquele Voice Brasil, The Voice Brasil, junta todos esses programas juntos, não dava audiência desse programa, chamava-se Festival da Música Popular Brasileira. Era o programa de maior audiência da televisão brasileira, que tinha, assim, 90% da audiência. Não tem nada nesse país, há muitas décadas. As novelas de televisão tinham isso, da Globo tinham isso na década de 70. Não tem nada. A Globo ganha hoje em dia com 15%, tá? De audiência. Na época tinha 90% de audiência esse programa da Record. Que era música popular brasileira, né? E aí então o que acontecia? Você tinha Gil, Chico, Caetano na televisão, e as famílias torciam por Gil, Chico, Caetano, né? Que eu lembro que eu torcia pelo Caetano, minha mãe torcia pelo Gil, meu pai pelo Edu Lobo, eu lembro até quem torcia por quem na minha casa, né? Minha tia torcia pelo Chico, por causa dos Olhos Verdes. Então tinha assim, né? Cada um torcia por um, né? Você virou, era uma coisa assim, que não dá para as pessoas conceberem hoje o que era aquilo, né? Agora, por quê? Não porque a música fosse boa e hoje é ruim, é porque, olha, a música boa estava na televisão. Hoje tem muito programa de televisão que passa a música, mas não tem mais a música boa na televisão, né? Por que eu estou colocando isso? Porque a internet pode romper com isso, né? A gente tem mais acesso direto, você pode assistir o filme que você quiser, você pode ouvir a música que você quiser,
né? Você coloca no Spotify a música que você quiser, né? Você usa, né? Você tem um controle sobre isso que algum tempo atrás, quando não tinha internet e tal, você não tinha controle, né? Eu sempre falo para as pessoas não imaginam o que era. Em 1974, eu queria assistir Cantando na Chuva e demorei 1 ano para assistir. Por quê? Porque não passava no cinema, não passava na televisão. E não havia outro meio, você não tinha visto, você não tinha nada, né? Em 1974, um jovem de classe média alta de São Paulo não podia assistir um filme porque dependia de passar no cinema e na televisão, né? Então o que acontece? A gente tem, na verdade, hoje, a possibilidade de alcançar essas coisas. Só que é o seguinte, se você não tiver critério, como é que você pega? Né? Eu tenho tenho 5 teras de vídeo que eu peguei no torrent, né? Agora não dá mais que o FBI andou caçando o torrent, né? Porque é totalmente ilegal, né? Mas eu tenho aqui 5, tem todos os filmes do Antonioni, todos os filmes do Visconti, todos os filmes do Fellini, todos os filmes do Kubrick, todos os filmes do Hitchcock, todos os filmes do Chaplin, do Woody Allen, you name it. Fala aí qualquer diretor, Tarantino, eu tenho de Hitchcock, de Chaplin a Tarantino, eu tenho todos os diretores, Coppola, as obras completas dos caras. Eu peguei no torrent, né? Agora, eu tinha critérios para escolher, né? Quais são os diretores que eu acho mais interessantes, quais são os filmes que eu acho mais interessantes, tal. Se você não tiver critério, você não sabe o que você escolhe, né? E você vai pelo que a mídia te impõe, né? A mesma coisa com a leitura, né? Se você não tiver critério, você lê o livro que a mídia te impôs. Se você tiver critério, você consegue escolher aquilo que é mais interessante, aquilo que é mais sofisticado, repetindo essa palavra, mas você precisa ter critério. E quem que pode te dar critério? Aí é que está, é a educação, né? É o ensino de arte, é o ensino de literatura, é o ensino de cinema, né? É o ensino de filosofia, enfim, é o ensino através da educação, é que você cria os critérios para lidar, inclusive, com a internet, né? Senão a internet vira apenas um lugar onde você pode escolher o que você quiser, mas você não tem critério do que escolher, né? Ela vira... existe um paradoxo na internet que eu acho interessante, que é o seguinte: você pega, por exemplo, a mídia social, né? Que legal, vou poder falar com os meus amigos, aí você bota os amigos e tal, e de repente você tem, na mídia social, você tem 20 mil amigos, já não é mais 20 mil amigos, você já tem, o mundo já está lá dentro, né? Quanto vai crescendo, você se perde, né? Então acontece isso nas escolhas da mídia da internet. A internet, no começo eu ficava, nossa, que legal, eu posso ter acesso aonde eu quiser e tal. Eu posso ter acesso. Ontem eu queria ler, estava procurando coisas sobre novela de cavalaria. Se você não souber procurar, você só vai achar site besta, só vai achar coisa idiota. Eu achei um livro de 1872, na biblioteca do Senado, do Varnagen, lindo, livro maravilhoso. Eu li o livro de ontem para hoje, achei incrível o livro, né? O livro é maravilhoso sobre novelas de cavalaria, que o Varnagen, que era um grande historiador brasileiro do século XIX, escreveu, e ele leu as novelas, achou uma novela fantástica na Biblioteca de Viena, foi ele que achou. Então, assim, eu li aquele livro com o maior prazer, super legal, interessante, nossa, aprendi um monte de coisa. Agora, porque eu sei procurar, né? Eu sabia que o Varnagen tinha escrito, eu procurei algumas coisas, encontrei na Biblioteca do Senado. A Biblioteca do Senado tem coisas incríveis, tem livros, vários livros do século XIX, todos digitalizados, né? E livros você não encontra em nenhuma biblioteca por aí. Mas cheguei lá na Biblioteca do Senado. Se eu não soubesse procurar, né? E saber procurar não é simplesmente saber usar o Google, né? Saber usar o Google todo mundo sabe. O problema é quais são os critérios de busca que você tem, né?
quais são os critérios que você utiliza para achar a informação. E quem pode dar isso é a educação. Esse que eu acho que é o grande problema, né? Você pode usar a internet, você pode ter acesso a um monte de coisa, e ficar uma grande bobagem, né? Ficar o mundo ser uma grande bobagem. O Humberto Eco falava isso, né? No final da vida ele falava que a internet pode ser uma coisa muito boa para o sábio e péssima para o ignorante, né? E é isso. Na verdade, a internet acaba amplificando as diferenças, né? Porque se você é uma pessoa sábia, se você conhece as coisas, você consegue achar muito mais. Agora, se você não conhece nada, você só vai acumular mais bobagem, né? E aí é que tem essa necessidade das pessoas serem mais sábias, e elas podem ser mais sábias através da educação. Riquíssimo, né, Fred? Riquíssimo. E tá aí a importância da educação, né? A importância da arte, né? Em tempos, inclusive, em que a gente, aqui no Brasil, nós estamos lutando para que as artes, o ensino da arte, o ensino da filosofia não saia da escola. Se mantenha, né? O idiota do ministro, não sei se já caiu hoje, espero que tenha caído, mas também não vem coisa melhor, né? O idiota do ministro não falou que não quer com o dinheiro dele sustentar filósofo, sociólogo. Ele não falou nem artista, porque acho que nem passa pela cabeça dele. Artista? O que é artista? Assim, ministro da Educação, né? Quer dizer, aí não dá, né? Realmente não tem cabimento. E a gente tem que lutar mesmo para manter né? Para manter esse ensino, para manter esse pensamento, para manter as pessoas educadas, né? Para a gente se manter também informado e lutar contra a desinformação, né? Esse é um mundo em que o presidente dos Estados Unidos fala que as pessoas devem injetar desinfetante contra a Covid, realmente não tem mais o que falar, né? Veja que importante, né? Estamos em tempos de pandemia, em tempos de aulas suspensas, em que sabemos que essa situação em que se estabelece hoje do ensino pela rede, ele é uma situação emergencial, não é? E que se faz necessário, né, ainda antes de pandemia, ensinar de modo criterioso, palavras que eu roubo aqui do Fred, para que os nossos alunos e alunas, nossos jovens, todos nós, não sejamos idiotas na internet, para que possamos nos apropriar da internet, porque na internet tudo está lá, e veja que quando o Fred ele fala a leitura que ele traz no começo da nossa conversa e percorre, olha a noite que ele passou e com que livro, né? O discurso aqui bate com a ação. Fred, infelizmente, o tempo ele fica em cima aqui para nós, né? E que me parece que vamos precisar de conversar mais. Vamos conversar mais. E aí eu queria te pedir, se for possível, o que você nesse momento deixaria aí, eu vou chamar de mensagem ou de provocação, enfim, que palavras você fecharia aqui a nossa conversa para quem estiver depois nos conferindo? É difícil, Dó. Eu acho que uma palavra que eu gosto muito de falar para as pessoas que elas têm que manter viva é a palavra curiosidade, né? Então é importante que a gente mantenha a curiosidade, né, pelas coisas, pela vida, pela arte, e mantenha acesa isso, né, acesa essa curiosidade, mesmo nos tempos de pandemia, e que a gente consegue fazer coisas muito, muito legais, descobrir coisas muito interessantes, estando em casa e viajando pela internet, pela arte, pela leitura, né? Então é isso que eu desejo para as pessoas, que sejam sempre curiosas. Eu agradeço muito e vejam,
penso ao que o Fred traz, que quão mais curiosos estivermos, sobretudo, inclusive em tempos de pandemia, manteremos nossa mente conectada e, portanto, mais saudável. Não é? Uma forma também de se curar, né? Ou de evitar problemas maiores. Se está curioso, não se está num processo de isolamento ou num isolamento em outro paradigma. Será que não seria mais ou menos isso, Fred? Sem dúvida. Você sempre sintetiza tudo muito bem, impressionante. Fred sempre delicado, né? Abre ali a nossa conversa com delicadeza e, claro, como é da pessoa dele, fecha com delicadeza. Fred, olha, eu quero agradecer muitíssimo essa conversa, que muito especial para mim. Devo lhe confessar, aqui aprendi muito contigo, um presente imenso, que presente fantástico aqui você deixa para mim. Foi um momento assim extremamente singular e tenho certeza que a quem nos assistir sentirá o mesmo. Muitíssimo obrigada e eu deixo um beijo enorme no seu coração. Para você também, querida. Beijo, Fred. Legal.